Queridos, eu tô com meu coração assim. Eu recebi muitos feedbacks hoje, depois do culto da manhã, porque é uma palavra muito forte, né? Uma palavra muito de alinhamento. É uma palavra que Deus trouxe e eu tenho uma direção dessa palavra que pelo menos uma vez por ano eu quero semear essa palavra nas nossas vidas como igreja. Por onde eu estiver, eu quero semear essa palavra, porque essa palavra, ela faz muito sentido, porque a nossa vida, às vezes, nós vivemos essas estações, e talvez você ouviu essa palavra o ano passado, de uma outra forma, numa outra roupagem, mas você ouviu a essência dessa palavra, e talvez o ano passado não fez sentido para você, mas talvez esse ano vai fazer. E talvez fez muito sentido no passado e esse ano você vai falar, não, tô tranquilo. Mas eu sei que Deus em algum momento da palavra vai nos alinhar em alguma coisa. E eu gostaria muito que você abrisse seu coração e eu quero orar. Eu quero orar para começar a trazer essa palavra e eu creio que nós sairemos daqui queimando. Nós sairemos daqui transformados se nós abrirmos nosso coração de verdade, de verdade. Jesus, Tu tens o controle de tudo. Nós já louvamos, adoramos ao Senhor com músicas, com as nossas ofertas, com a comunhão. Mas agora eu peço, Jesus, invada o nosso coração com a Tua presença. Vê se há em nós algum caminho que não lhe agrada, Senhor. Apruma o nosso pensar, que nós estejamos conectados a Ti, que a nossa terra seja uma terra fértil, para que o Senhor possa semear essa palavra e transformar o nosso coração segundo o Teu querer. Obrigado, Jesus, obrigado por essa oportunidade de liberar aquilo que o Senhor tem derramado, primeiramente ao meu coração, mas para que todos aqui possam viver, em nome de Jesus, amém. Querido, o tema dessa mensagem hoje é: está tudo bem, mas meu coração está tudo bem. Sabe aquela resposta pronta que nós damos quando conversamos com alguém e passando no meio da rua, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Às vezes nós vivemos aqui entre nós e aí, irmão, tá tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas meu coração, porque nem sempre aquilo que demonstramos externamente é a realidade daquilo que somos internamente, ou estamos internamente. Quantas vezes você precisou performar para manter a tua posição? Quantas vezes nós, líderes, precisamos sorrir quando nós não queríamos sorrir? Precisamos falar que estava tudo certo, que estamos bem, que estamos fazendo as coisas e vamos fazendo. Quantas vezes os músicos subiram aqui e tocaram? Quantas vezes os pastores subiram aqui e pregaram? Quantas vezes os professores do Poemias ministraram os seus filhos? Quantas vezes alguém lá no estacionamento, você olhava fazendo, mas o coração estava talvez arrebentado e nós nem sabíamos nada. Porque o ser humano, ele é limitado muito pelo que ele vê. Então, e nós somos também voltados a esconder o que nós estamos vivendo para que não venha preocupar. Às vezes não quer dar preocupação para ninguém. Às vezes você quer manter a tua imagem, eu não sei. Só sei que Deus, Ele se move totalmente diferente de nós.
totalmente diferente de nós. Porque Deus, Ele se importa muito mais com o nosso coração, com o nosso relacionamento, do que simplesmente com o que estamos fazendo ou parecendo. E essa pregação é sobre isso. Será que o teu coração está bem? Assim como a tua palavra está dizendo que está bem? Eu quero ler um texto para vocês, que está lá em Apocalipse, que vai mostrar um pouco essa história. Quando João está lá na ilha de Patmos, ele tem uma visão. E nessa visão, ele traz um recado de Deus para 7 igrejas. E sobre essas 7 igrejas, ele fala coisas que a igreja está bem, mas também mostra coisas que a igreja não está bem. E muitas dessas 7 igrejas, ou todas eram igrejas reais, mas essas 7 igrejas simbolizam o total das igrejas como nós vivemos hoje também. Então essa palavra é muito atual para nossas vidas. Características dessas igrejas às vezes permeiam até hoje sobre nós. E nós vamos conversar um pouco sobre ela, porque Apocalipse capítulo 2 nós leremos. Vai falar de uma igreja de Éfeso. Éfeso, só para você entender antes de lermos, Éfeso é uma das cidades mais fortes da região. Ela é uma cidade portuária muito rica, com muitos recursos, e também se tornou uma igreja, que foi o centro das igrejas. É como se fosse uma igreja mãe de todas as outras igrejas da região. Então, a igreja de Éfeso era uma referência. Todo mundo olhava e admirava a igreja de Éfeso. E aí chega a hora de receber a mensagem de Deus. E para Éfeso foi assim, eu vou ler com vocês. O anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-te, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então Éfeso era considerada essa igreja referência. Uma igreja que é exposta por Deus com qualidades que nós precisamos ter, e nós falaremos delas. Mas em um momento Deus fala: mas tem algo contra ti. Você deixou o primeiro amor, você perdeu o primeiro amor. Éfeso caiu no perigo de confundir o trabalho para Deus com o relacionamento com Deus. Éfeso passou a trabalhar tanto e a se relacionar pouco. O que Éfeso produzia levava a ela uma condição de admiração,
mas aos olhos do Senhor faltava o principal. É como se Deus, parafraseando, dissesse: Éfeso, você faz tudo isso, é aplaudido por todos, todos te admiram, mas eu não, porque eu quero não é o teu, o teu status. O que eu quero não é o quanto você faz, produz, realiza. Eu quero o seu coração. Eu quero ter você comigo, como um dia eu tive. Eu quero que os teus olhos brilhem ao me ver em algum momento. Eu quero que teu coração volte a acelerar quando você começa a ouvir a minha voz. Eu quero que o teu coração acelere ainda quando você sente que eu estou chegando no ambiente. Eu quero que você olhe para o pecado e ainda trema, porque sabe que eu não me agrado disso. Eu quero que você abra a tua Bíblia e me encontre ali, como um dia você encontrou. Éfeso, você faz tanto e as pessoas te admiram tanto. Eu, porém, tenho contra ti que você faz sem se relacionar comigo. Querido, nós poderíamos parar por aqui e ajoelhar e se arrepender, porque quantas vezes nós estamos fazendo assim também? Quantas vezes nós estamos num modo de fazer as coisas por fazer? Quantas vezes nós olhamos mais para os nossos líderes? Quantas vezes olhamos mais para as nossas escalas? Quantas vezes entramos aqui sem vontade nenhuma de estar aqui? Só estamos pelo simples fato que eu sou alguém dentro do corpo e eu preciso estar. Quantas vezes você está fazendo? Quantas vezes eu já preguei aqui sem querer pregar? Só que Deus, Ele não enxerga como nós, querido. Deus não se satisfaz como os homens se satisfaz. Para Deus importa o teu coração e Ele sonda o mais profundo dele. Será que Ele fala isso para nós essa noite? Eu tenho contra vocês que vocês me abandonaram. O amor que um dia você sentiu, você já não sente mais. E queridos, nós podemos aprender com a igreja de Éfeso, porque no princípio mostra como ele fazia coisas, como a igreja fazia coisas acertadas a Deus. Vamos ver, no versículo 2 diz assim: eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pois à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ele começa dizendo: eu sei que vocês têm um trabalho árduo e perseveram. Sabe, querido, ele já mostra aqui que uma pessoa, quando está em Deus, ela começa a não viver por preguiça, a não viver paralisada, a não permitir a paralisia, a não permitir a inconstância, trabalha arduamente. Isso agradava os olhos de Deus, ver como aquela igreja se portava. A perseverança era a marca. Talvez nós já não encaixamos nem aqui. Nós vivemos uma inconstância terrível. Uma hora queremos Deus, outra hora não. Outra hora não. Então, Éfeso não. Éfeso trabalhava duro, árduo.
era constante, perseverava. Outra coisa que eles faziam, que chama a atenção e nos faz refletir: será que estamos vivendo isso? Eles não toleravam homens maus. Não toleravam homens maus. Eles não eram coniventes com a maldade, com a injustiça. Não era o status que regia, era o quanto eles eram santos, bíblicos. Não tolerava coisas erradas, maldade. Hoje em dia nós vemos tanta conivência com tanta coisa. Eles não toleravam. Eles colocaram à prova os que diziam ser apóstolos, mas não eram. Uma igreja marcada por discernimento. Eles não saíam aplaudindo qualquer coisa. Não era qualquer coisa que saía das plataformas que era admirados por eles. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez isso impeça demais aquele crescimento quantitativo que nós vamos ter. Mas sabe uma coisa que tem que ser a nossa marca? Nem tudo que se fala nessa plataforma você tem que engolir de uma vez. Não é o que sai da plataforma que é santo. É o que está coerente à palavra de Deus, à Bíblia. Então nós temos que ter o zelo pela palavra. O zelo, o discernimento em saber que nós somos a igreja dele. E olha que interessante. Se você for ver o primeiro versículo, ele fala que aquele que detém em sua mão direita as 7 igrejas e passeia no meio delas. Sabe por que ele começa falando isso para Éfeso? Porque Éfeso era grande, querido. Ele está mostrando: eu sou o Deus da igreja, não é vocês. Sou eu. Agora vocês vão ouvir a igreja que eu quero, não a igreja que vocês querem. Olha só o que diz no primeiro versículo: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Isso se refere à vida da igreja. Ele detém na mão dele. É ele que fala como a igreja está se portando. Sabe o que ele está falando? Éfeso, você é grande e admirado por todos, mas eu continuo sendo o dono da igreja. A igreja está em minhas mãos e eu caminho por meio delas. Ah, querido, isso tem que nos causar temor, porque às vezes a gente quer a nossa igreja no nosso modelo, no nosso jeito. Às vezes a gente quer a nossa vida do nosso jeito, no nosso modelinho. Só que ele continua sustentando em sua mão direita a igreja que é dele. Você está entendendo isso, querido? Nós não temos que buscar uma igreja que nos adeque à nossa vontade. Nós temos que buscar a igreja que está nas mãos dele, que ele tem todo o poder e controle, porque senão não é a igreja do Senhor. Amém? Estão felizes ainda? Olha outra coisa, versículo 3: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Olha a marca dessa igreja, uma igreja que persevera, suporta sofrimento. Só essa característica eu já queria ir para essa igreja. Só de ouvir essa parte eu falo: opa, é aqui que eu quero congregar. Sabe por quê, querido? Uma igreja que não tinha mimimi, suportava sofrimento. Hoje em dia
Nós não podemos falar algo que já tem. Eu falei de manhã, queridos, eu tenho um problema na vista, eu não enxergo bem. Às vezes eu não vou te ver, não é por mal. Às vezes eu vou passar do teu lado e você vai, pastor, nem me cumprimentou, olha isso, metido. É muito mimimi, sabe? É muita coisa. Eu falei também hoje de manhã, eu quero usar o mesmo exemplo. Às vezes nós vamos entrar na igreja e você está lá, queimando por Deus. E o pessoal das plaquinhas não te cumprimenta muito bem. Ou o contrário, né? O pessoal que entra não cumprimenta e a gente sofre. Meu Deus, o fulano não me cumprimentou. Será que ele não gosta de mim? Aí senta e começa a falar, aquele irmão não gosta de mim. Certeza que ela não gosta. Geralmente é mulher, né? Certeza que ela não gosta de mim. Aquela irmã, eu acho que é a minha roupa. Fulana, toda vez que eu entro, finge que não me vê. E aí a gente vai. E Satanás vai só jogando um pouquinho mais. Pensa mais. Vai lá, formula mais. Vai. Só que a marca daquela igreja, ela suportava sofrimentos e perseverava. Sabe o que nos falta, querido? Entrou, não te cumprimentou, você descarrega aquilo que você carrega. Ô, minha irmã, paz do Senhor, me dá um abraço aqui, porque eu carrego isso. Ô, irmã, você não me viu? Olha eu aqui, estou aqui. Você está feliz? Porque diz muito mais sobre o que você carrega. Agora, a gente é muito, vida, céu, azar. O Leandro tem uma pregação, procure no YouTube, Mimimi Church. Assistam. Nós viramos muito dodói, sabe? Eu falei de manhã, por isso que eu estou preparando meu filho para um outro lance. Estou passando Rambo, Rocky Balboa, Karate Kid, é tudo que ele está assistindo. Pode perguntar para ele, tudo que ele está assistindo. Meu amigo, agora que eu fiquei sabendo que nem a Magali pode comer mais. Estão sabendo disso? A Mônica não pode mais jogar o coelho. Acabou. Onde nós vamos parar? Só falta o Cascão ter que tomar banho. Aí pronto. Aí a nutelagem tomou conta. Mas querido, eles suportavam. Eles não desistiam. Hoje é muito desistir. Cadê o irmão que congregava? Pastor, fulano lá, as músicas, ele não gostava das músicas. O pastor pregou uma palavra, ele achou que era para ele e foi embora. Olha que grandão que ele é. Eu vou parar tudo, pregar uma palavra para a pessoa. Ô, poderoso, né? Querido, a gente desiste muito fácil das coisas. E aquela igreja não desistia. Versículo 6. Mas uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Querido, só deixem um ar ligado, pelo amor de Deus. Se vocês desligar todos, essa luz aqui é muito forte, e aí eu vou começar a derreter aqui. Sei que alguns estão com frio, mas vai para os cantos que fique calor. Só não desligue todos os ares, por favor. Você odeia a prática dos nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Era uma seita gnóstica que procurava se infiltrar nas comunidades e ensinava ensinos heréticos, posições que levavam as pessoas a comer banquetes pagãos, a se prostituírem. É os endemoniados dentro da igreja, até hoje tem desses, que chega bonitinho e tira as pessoas do propósito. Existia e eles não toleravam. Será que nós temos tolerado, querido, no nosso meio? Enfim, olha que igreja linda. Não dá vontade de congregar nessa igreja? É uma igreja poderosa. E tudo que eles faziam geravam frutos. E todos os admiravam. Aquele irmão é uma bênção. Aquele homem aquela mulher é impressionante.
todo dia está sorrindo, transmite uma paz. E Éfeso era essa igreja. Só que a palavra do Senhor chega para ela e diz: mas eu tenho algo contra você, Éfeso. Você abandonou o primeiro amor. O amor daquele início da tua fé. O amor que existia quando você estava comigo. Quando você me conheceu. E você começou a fazer porque você aprendeu a fazer. Mas qual é o motivo que você faz o que você faz? Sabe a primeira característica que mostra que nós perdemos o primeiro amor? Porque nós perdemos a motivação. E a motivação não é aquilo que os personal fazem na academia. Vai, mais duas, hein? Não é isso, não é esse tipo de motivação. Motivação é o motivo pelo qual você age. A tua ação, ela tem um motivo pelo qual é impulsionada. E o que nos leva a esfriar o amor é quando o motivo da nossa ação já não é mais Jesus. Quando o motivo da nossa ação já não é mais a presença, é agradar nosso líder, é fazer por causa que o nosso chefe, é fazer porque o marido, e nós vamos colocando expectativa nas pessoas. E o motivo que vamos fazer começa a se perder, começa a se tornar o reconhecimento. E se nós nos perdemos nisso, a hora que não vem o reconhecimento, você para de fazer, porque o amor se esfriou. O motivo da tua ação se perdeu, você perdeu a motivação correta. E eu vou falar, querido, toda a base, todo o motivo que te leva a agir, se não for Cristo, vai te frustrar um dia. Porque todos somos falhos, todas as coisas geram decepção. E se o motivo de fazermos para Deus não for Deus, nós vamos nos perdendo nisso. E a pior coisa é fazer a coisa para Deus sem ser o motivo Deus. Porque nós vamos ligando um piloto automático, nós vamos fazendo por osmose, porque tem que fazer. Eu tenho que fazer. Querido, quando você fala eu tenho que fazer, o motivo já não é Jesus. E você vai se esfriando, querido. Porque você perdeu o motivo da tua ação, já foi a motivação. E quando nós perdemos a motivação, o amor começa a se esfriar. Porque algumas coisas começam a acontecer e nós vamos falar sobre elas. Nós começamos a passar a nos distrair muito mais. As distrações tomam conta da nossa vida. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 5. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos vão e ajuntem para si a palha,
e exigireis deles a mesma quantia ou quantidade de tijolos que antes eles faziam. Nada diminuirei delas. Eles estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Faraó viu que o povo hebreu estava crescendo e se tornando forte demais. Aí o que ele falou? Nós precisamos pará-los, dê mais trabalho a eles. Antes nós dávamos toda a matéria-prima para eles produzir, agora não. Agora eles vão ter que ir atrás da matéria-prima também, e no mesmo tempo eles vão ter que produzir a mesma quantidade. Só que tem uma chave, para usar a palavra da moda. Tem uma chave nesse texto que nos ensina demais. Ele fala assim: eles estão com tempo para clamarem ao Deus deles. E o que nós vamos fazer? Olha só. Faraó, líder maior do sistema egípcio, diz: o que nós vamos é distraí-los com tanta tarefa, para que eles não tenham tempo mais de clamar ao Deus deles. Sabe o que nos esfria? Quando nós perdemos o motivo, nós começamos a nos distrair com tantas coisas, que não temos mais tempo para clamar ao nosso Deus. O sistema egípcio significa o mundo que rege as coisas. Faraó significa liderança, o sistema. Querido, o sistema desse mundo tem te levado cada vez mais a fazer, consumir, se distrair, e quando você vê, já não tem mais tempo para nada. E quando você tinha tempo para buscar, surgiu isso aqui, ó. E aí as redes sociais, os algoritmos, a tudo. E agora a gente já não tem mais tempo para nada. Você termina o dia falando: nossa, ó, voou. Eu nem orei, eu nem busquei. E você deixa de ler a Bíblia um dia, 2, uma semana, um mês, já não jejua mais, já não tem mais um quartinho de intimidade com Deus, e quando você vê, teu amor já esfriou, porque as distrações fizeram você não enxergar mais o motivo real pelo qual Deus nos move, que é a presença dEle. Se nós não tivermos tempo para a presença, todo o resto não vai mais fazer sentido, querido. Eu sabia que hoje era uma palavra de caros aleluia e glória a Deus, mas é uma palavra como uma vacina que nós tomamos, que vai nos dar, despertar, e o ano que vem a gente toma o reforço. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Outra coisa que nos fere demais e nos esfria é o convívio com o pecado. Olha o que a palavra diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas não todos. O amor vai se esfriar porque nós viveremos uma multiplicação da iniquidade, querido. E olha o que diz 1 João capítulo 3, versículos 7 a 9, diz assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo.
todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha como é forte essa palavra. Queridos, se nós perdermos de vista e nos tornarmos praticantes do pecado, porque eu sempre explico a diferença do pecar como um erro, como um equívoco, um deslize. Todos vamos pecar, mas a prática deliberada do pecado é outra coisa. E a prática deliberada do pecado demonstra que nós não somos ainda filhos de Deus. É a palavra que diz, não sou eu, querido. Olha aqui, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive a prática do pecado. E olha esse versículo, eu falo que esse versículo a gente tinha que ter, sabe as caixinhas de promessa? Sabe os versículos do dia dos aplicativos de... Como eu queria esse versículo aqui, ó, encravado. Diz assim, Hebreus 10, 26, 27. Presta atenção nisso, querido, por favor. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Essa palavra é uma palavra que eu não queria que tivesse na Bíblia, mas ela está. Se continuarmos, esse ser, querido, é uma condição. Nós temos a opção de não fazer isso. Graças a Deus por isso. Nós temos uma opção de mudar a rota, de não vivermos assim. Mas, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Olha o que diz, querido. Se continuarmos, eu vou parafraseando, tá? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos Jesus em nossa vida, já não resta sacrifício, ou seja, a obra da cruz foi em vão para nós. Se a obra da cruz, se a pessoa de Jesus não mudou o meu interior, já não me resta mais nada a não ser uma grande expectativa para o fim de tudo. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Só que graças a Deus que tem uma vírgula dizendo, mas não todos. Outra coisa que nos leva a esfriar, a falta de profundidade. Querido, eu ouvi algo, isso não veio de mim, não é uma iluminação minha, mas eu ouvi alguém falando, não lembro quem. Toda vez que nós vamos esfriar, ou o amor está esfriando, parece que se torna latente e perceptível um vazio dentro de nós. Então nós convivemos na igreja e estávamos animados com o primeiro amor, achando que encontramos, mas foi passando o tempo e você viu que o vazio está lá dentro ainda. E esse pastor falava assim, sabe por quê? Porque na verdade nós crescemos, só que nós crescemos e não adaptamos a alimentação.
Nós crescemos, mas continuamos nos alimentando como bebê. E se estamos na idade madura, nos alimentando como bebê, esse alimento não suprirá. E sempre nós caminharemos desnutridos, fracos. E olha o que a Bíblia diz. A palavra que cai, a semente que caiu sobre a pedra, Lucas 8:13. A semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, crescem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Se nós não adaptarmos o alimento, a busca, a fome, a palavra, a intensidade, o desejo, a busca por Deus, se nós não adequarmos a nossa maturidade, nós continuaremos sendo as sementes que caem sobre a pedra e não tem raiz. Começa muito bem, mas querido, uma coisa que vai vir para todo mundo é a adversidade, é as provações, e nessa hora se desviam, porque não tem raiz profunda. Procure apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procure apresentar-te ao Senhor como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, vai nos ensinar que todo aquele que serve a Deus vai ter que se apresentar a Deus aprovado. E você é aprovado se passa por uma prova. Não é que quando você, não é se você tiver uma prova, você vai ser provado. E a Bíblia fala: procure apresentar-te ao Senhor aprovado. Só que Deus já dá o spoiler do que vai nos fazer ser aprovado. É uma prova com consulta essa aqui. Ele fala: a resposta certa é que maneja bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar. Ou seja, o nosso testemunho diante das provações e o quanto nós conhecemos a palavra vai nos sustentar para que o amor de Deus continue aceso em nós. Vocês estão felizes? Manejar bem a palavra da verdade, querido, não é só compartilhar no grupo de WhatsApp a palavra do dia do aplicativo, meu amigo. Nós temos um Deus que escolheu o livro para se comunicar. Não tem escolha para nós. Nós precisamos manejar bem essa palavra, porque diz o manual da tua vida. E outra coisa, você precisa ter um testemunho, não ter do que se envergonhar, querido. Outra coisa que nos faz perder o motivo e nos esfriar é não viver o confronto e a disciplina, o discipulado, não saber ser discipulado e confrontado. Porque olha o que a Bíblia diz: os nossos pais, Hebreus 12:11, os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem,
para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes sejam curados. Agora presta atenção, queridos. Porque produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram fortalecidos. A Bíblia fala que aquele que não é corrigido, discipulado, disciplinado, ele vai caminhar como um manco, se desviando do caminho. Mas o negócio é que é chato, é duro, é ruim ser confrontado. Ninguém gosta de ser contrariado. Mentira! Quem gosta de falar assim, eu amo quando me corrige. Ama nada, querido. Você pode ter entendido que é bom para você, mas falar que ama, eu amo quando me confronta. Nossa, eu sou Querido, ninguém gosta. Ninguém gosta quando fala assim, você está errado. Ninguém gosta quando a palavra diz que a gente está errado. Nem a palavra a gente gosta. Só que, querido, fala que isso endireita os nossos caminhos e nos faz fortalecer os joelhos cansados. O tapinha nas costas te distancia da verdadeira presença de Deus. O aplauso, os elogios somente faz com que os nossos joelhos continuem enfraquecidos. Mas que Deus levante pessoas que em amor possam te exortar, possam te confrontar, possam te mostrar a verdade em amor. E você não seja, meu Deus, ele não gosta de mim. Amém? Essa parte é chata, né? Mas é necessário, queridos. Eu já cheguei pro Rafa e falei, Rafa, me ensina, cara. Me ensina essa parte aí que eu não quero me perder nisso. Minha esposa, queridos, ela tem um alfinete espiritual. Ela fura minhas bolhas todinha. Às vezes eu acho que tomou uma... Puc! Já me furou. O Leandro fala um negócio. Que a tua esposa não seja tua fã. Eu falei, a minha está seguindo certinho a cartilha. Porque uma fã, ela só vai te aplaudir. Ela só vai te falar, uau, você é incrível. Mas uma pessoa que ama de verdade, quando você estiver fazendo algo ruim. Só que será que nós estamos preparados? Pessoas que são confrontadas, discipuladas, são pessoas que não se desviam facilmente, que se apegam em Deus. E no versículo 5 vai nos ensinar a como rompermos com tudo isso. Porque Deus falou para todas as igrejas, mas poucas igrejas dessas 7 se ajustaram. Éfeso foi uma que se ajustou e viveu ainda mais. Querido, Deus está trazendo essa palavra porque Ele não quer te matar. Ele quer te limpar, te curar, te potencializar. Ele quer que você faça, se relacionando com Ele. Ele quer que o fruto seja, na tua vida, resultado das tuas raízes tocando nele, querido. Ele não quer uma igreja performática.
Ele quer uma igreja viva, que se relacione com Ele de verdade. E no versículo 5 ele nos ensina, como ele ensinou a Éfeso, ele nos ensina. A Bíblia diz: lembra-te de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ah, querido, como esse versículo pode se transformar num canal de transformação para a tua vida, se você entender ele direitinho. Porque talvez vai chegar um momento da nossa vida que o nosso amor se esfriou. Você vai olhar para você e vai falar: eu estou fazendo isso, não é mais por Deus. Eu perdi a motivação, eu perdi Deus, eu perdi Jesus como centro de todas as coisas. E se você se apegar a essa palavra, você vai saber fazer o caminho, porque a porta está aberta ainda. Ele nos ama ainda, Ele quer nos perto. E Ele nos ensina, como ensinou para a igreja de Éfeso. Ele fala: lembra de onde caiu. Esse versículo, às vezes nós interpretamos ele muito mal, muito errado. A gente sempre fala do pecado, né? Por exemplo, um gordinho que emagreceu. Era gordinho e daí emagreceu, está no shape. Aí ele vai comer alguma coisa, aí o fulano fala: ei, lembra de onde você caiu, hein? Ele liga o lembra ou caiu ao pecado. Lembra-te de onde caiu não tem nada a ver com o teu pecado. O que vai nos fazer nos manter a chama, ou manter a chama acesa, manter o primeiro amor na nossa vida, ou o que vai fazer retornar esse primeiro amor, não é você lembrar os pecados que te fizeram cair. Não é isso que a Bíblia diz, é só lermos com atenção. A Bíblia diz: lembra-te de onde você caiu. Porque essa palavra não é uma palavra evangelística, é uma palavra para a igreja. Ele não está falando com ímpios, ele está falando com filhos. Ele está falando: lembra que você estava na minha presença quando você caiu. É desse lugar que você tem que lembrar. Lembra-te onde você estava quando caiu. Você estava comigo. É do lugar da minha presença, você me adorava, você orava comigo, você se relacionava comigo, você sentia o meu toque, você se alegrava de verdade. É desse lugar que eu quero que você lembre, porque é esse lugar que está te esperando. Deus não quer que você lembre da miséria que você está. Deus quer que você tenha consciência que você caiu, está prostrado. E Ele fala: para você sair desse lugar, você vai ter que começar a lembrar, como aquele jovem que estava comendo comida de porco, querido, e ele se lembra da casa do pai dele. Lembra do lugar que te fazia queimar. Lembra da motivação que fazia você romper, que fazia você ir além, que fazia você nem se importar com o que as pessoas pensavam. Lembra quando você não era movido pelas expectativas humanas, mas pelo toque dele. É desse lugar que ele está falando. Lembra disso, filho. Lembra-te de onde caiu. Arrependa-se. Eu estava lendo algumas definições de arrependimento e uma delas me chamou muita atenção. Arrependimento, em uma das definições, é sofrer de uma maneira intensa pelo erro, ao ponto de mudar
a sua mente e a sua direção. Se não fizer isso, foi culpa ou remorso, mas não arrependimento. Arrependimento te faz sofrer tanto pelo erro, não é consequência, tá? Não estou falando disso. Você sofre tanto pelo erro cometido, que esse sofrimento vai te levando a mudar a tua mente. E essa mudança da tua mente faz você mudar a direção, e você já não consegue mais praticar, porque essa mudança de mente e direção te leva a romper com tudo que está entristecendo o teu maior motivo de ser adorador, que é Jesus. Então você começa, arrependimento é sofrer tanto pelo erro que faz você mudar a mente e a tua direção. Então, querido, toma cuidado, porque se você comete um pecado, um erro hoje, e daí você fala, eu estou arrependido, e amanhã começa a fazer de novo, e eu estou arrependido, agora eu estou arrependido, e depois de novo, não, agora eu estou. Querido, você nunca se arrependeu, porque você não sofreu ao ponto disso mudar a tua mente e a direção, ao ponto de você falar, eu não quero nada mais que Ele não queira. Eu quero voltar para Deus. Porque o outro ponto do arrependimento, depois do arrependimento, é: se arrependa e pratique as obras que praticava no princípio. Agora presta atenção. Efésios tinha problema com obras? Sim ou não? Não. Efésios era aplaudido pelas suas boas obras. O problema da igreja de Éfeso não era as obras, é a maneira que essas obras eram praticadas. Por quê? Porque o padrão que nós seguimos não é o humano, é o divino. E para Deus importa não somente o que você faz, mas como você faz o que faz. Eu quero que você faça com fogo nos olhos que um dia você fez. Eu quero que você cante com o coração me sentindo. Eu quero que você pregue com o meu espírito te acompanhando. Eu quero que você levante. Eu quero que você vá trabalhar. Eu quero que você leia a Bíblia como você fazia antes, quando a minha presença era o teu maior motivo. Volte a isso. Volte a isso. Agora presta atenção no que diz o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Rasgue o coração, eu quero o teu interior. Eu não quero o que os homens vejam, eu não quero o que os homens aprovem, eu quero o teu interior. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é muito paciente, Ele é cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça. Deus, Ele está te chamando, volta. Volta. Volta onde as coisas simples agradavam o teu coração. Volta onde orar fazia sentido para você. Volte. Lembra-te
muda a direção e volte. Pessoas que queimavam pela presença, hoje se sente mais atraído e está no Jorge Mateus do que está sentado aqui adorando a Deus, porque eles se esqueceram do lugar e caíram de lá. Estou falando que quem está no Jorge Mateus é caído, pelo amor de Deus. Mas bonzinho também não é. Tem alguma coisa errada. Estou brincando. Esse vídeo está sendo gravado. De manhã, querido, eu rasgo o verbo com força. Que o culto de manhã não é transmitido. Ninguém vai me cancelar. Só vocês que fazem uns cortezinhos, né? Não faz não. Agora presta atenção no final. Se o louvor quiser subir. Novamente tem uma condicional para o povo de Deus. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Se nós lemos essa palavra sem o entendimento do texto, nós vamos usar esse texto para falar que está falando da salvação aqui. Se você não fizer isso, você vai perder tua salvação. Esse texto não fala disso, querido. Esse texto está falando com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma referência. O candelabro fala do testemunho de Éfeso. A consequência para os efésios era que se eles não voltassem ao primeiro amor, se eles não lembrassem de onde eles haviam caído, não se arrependessem, não voltassem a praticar as coisas a partir da motivação que era Jesus, o candelabro deles seria removido. A relevância, a posição, o testemunho, a referência, eles não seriam mais a igreja referência. Eles não seriam mais a igreja usada por Deus. Queridos, para nós entendermos, eu gosto muito de usar as analogias. É passar a ser café com leite na brincadeira. Querido, dura coisa ser café com leite numa brincadeira. Os caras falam, brinca aí. Aí vira para o outro e fala, isso aqui é café com leite. Tem essa expressão aqui, né? Vocês entendem essa expressão? Porque era uma expressão que a gente usava muito antes. Sabe o que é isso? É o seu morno lá de Laodiceia. Eu vou pregar ainda sobre isso, talvez na sequência. Talvez até faça uma série das cartas. O morno, querido, é aquele que não tinha utilidade nenhuma. O morno não era o crente mais ou menos, era o crente sem utilidade, porque aquela passagem fala das águas. O crente sem o primeiro amor é um crente sem utilidade, que vai viver mais um domingo, e a minha vida sim, mas aqueles que permanecerem e perseverar até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida.
das delícias do paraíso de Deus. Querido, essa é uma palavra escatológica, mas também a Bíblia fala que é, será e já é. Aqueles que mantêm o amor por Ele vivo, que não perdem o primeiro amor, começarão a desfrutar das delícias de Deus nessa terra. Se coloque de pé, queridos. Uou! Se você puder, feche os teus olhos agora. Ah, Jesus. Tu é aquele que sustenta com sua mão direita a tua igreja. Senhor, talvez eu me distraí demais. Talvez eu permiti conviver e viver o pecado muito perto. Talvez eu não tive minhas raízes aprofundadas. E talvez isso começou a mudar o motivo pelo qual eu caminho como um cristão. E eu percebi que já não é mais o Senhor o motivo, mas é a aceitação. É o meu orgulho, é o reconhecimento, são os aplausos, é o dinheiro, é o status, é a fama, é o prazer. Mas o Senhor me dá a oportunidade de lembrar de onde eu caí, porque um dia eu estive nesse lugar que eu queimava, que a tua presença era real para mim. E eu quero lembrar desse lugar, porque eu quero mudar a direção e eu quero voltar a fazer o que eu faço a partir da tua presença. Uou!
Querido, eu sinto muito forte em fazer uma oração só aqui. É uma oração de reconciliação. Você que sente que precisa se reconciliar. E retornar. Saia do seu lugar e venha. Eu quero orar com você. Eu sinto muito forte de fazer essa oração essa noite. A igreja permaneça com os olhos fechados ainda. Deus, Ele quer te fazer romper alguma coisa. E para isso Ele está te convidando. Vem. Vem, 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 vem. Eu quero orar com você, por você. Tem mais. Tem mais pessoas, podem vir, vem. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua presença manifesta aqui, Jesus. Que agora nós possamos, Senhor, voltar aos nossos lares em paz, com o coração queimando pela Tua presença. Queridos, que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo culto. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e vai na paz.